Oi, povo! Acho que eu tô há 2 semanas sem aparecer por aqui, sem gravar vídeo, com esse período de carnaval, aniversário. Eu viajei, mas vamos voltando aos poucos com a rotina. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as duas primeiras rodadas do Brasileirão Feminino, a contratação da Emily Lima no Corinthians e seleção brasileira principal e sub-20. Eu vou já pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar com alguns pontos que eu possa não ter trago para cá hoje, algo que você queira acrescentar, algo que você queira trazer para o debate mesmo, para a gente fazer esse debate saudável sobre o futebol feminino. Se tiver a opção de hypar o vídeo, hype o vídeo, para a gente levar a mensagem do futebol feminino cada vez mais, ampliando a conversa, o diálogo, a aproximação com o público para com o futebol feminino, nesse conteúdo independente que eu venho fazendo por aqui, beleza? Vamos começar pelo Brasileirão. Vamos fazer um balanço desse brasileiro, cedo ainda, eu sei. O Campeonato Brasileiro Feminino deu uma pausa, porque a gente está aí na data FIFA. A próxima rodada é só dia 13 de março, com vários clássicos, mas depois eu trago aqui para vocês melhor quais serão os próximos jogos. Mas nós vamos falar aí das primeiras rodadas que já aconteceram e o que eu vi até aqui nesse momento. Eu vou colocar aqui a tabela para vocês irem me acompanhando e irem raciocinando junto comigo. Palmeiras, Flamengo e São Paulo são os times que venceram as duas primeiras rodadas. O Palmeiras vem mostrando aí a consolidação do seu projeto, né? Mostrando que o projeto está cada vez mais redondo, fechadinho, já tem um título esse ano. O Flamengo, para mim, ainda é um projeto que está em desenvolvimento, apresenta algumas características, algumas dificuldades que eu acho que faz parte dessa implementação. Eu falei em um vídeo anterior aqui no canal que era um projeto que eu via como competitivo, mas que precisava ver como isso ia se dar ao longo da competição, e é o que eu vejo que a gente está acompanhando aí nesses jogos que a gente já viu de Flamengo em 2026. Teve um jogo contra o Misto, o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro foi contra o Misto, não foi um jogo fácil. O Flamengo teve muitas dificuldades, principalmente para a criação de jogadas. Então, ele acabou sendo eficiente ali, porque teve a vitória nos 2 jogos, mas a gente tende a acompanhar e entender melhor qual vai ser o projeto do Flamengo, principalmente com as saídas que aconteceram no fim do ano passado, né, para esse novo ciclo que a gente começou agora em 2026. O São Paulo, eu acho que a chegada do Rafinha no São Paulo fez muito bem para a instituição, tanto lá para o masculino, e eu, como falei em algum vídeo aqui também do canal, tendo a querer olhar como isso vai respingar nas meninas. Para quem for resultadista, né, já dá para dizer que é uma chegada positiva também para o feminino. Eu confesso que eu não consegui acompanhar os 2 jogos do São Paulo nessas 2 rodadas, não foram jogos que eu assisti, mas eu tendo a dizer que me traz um pouco de cautela, né? Eu não consigo ficar totalmente entusiasmada com essas 2 vitórias do São Paulo. Eu tendo a olhar com o mesmo cuidado que se tem na instituição de uma forma geral, e eu quero muito entender como isso vai reverberar para as meninas de uma forma geral. Logo em seguida, aí na tabela, a gente tem o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Bahia, empatou com o Santos. Na primeira rodada, eu assisti o jogo do Cruzeiro e Bahia, eu senti o Cruzeiro com muita liberdade na criação, o Bahia ficou um pouco abaixo do que eu esperava para o Bahia na temporada, apesar de todas as mexidas que foram feitas, eu esperava um Bahia um pouco mais combativo naquele jogo. O Cruzeiro teve muita liberdade, foi um jogo relativamente, muitas aspas, tá? Relativamente fácil para o Cruzeiro ali. Corinthians, Fluminense e Santos vêm logo em seguida empatados em pontos, vitórias e saldo de gols. Na última rodada, o Corinthians cedeu o empate para o Fluminense nos últimos minutos, e esse desempenho do Corinthians nessa partida acabou levando à saída do Piscinato do clube. Quem vai assumir as meninas? Quem assumiu as meninas, na verdade, é a Emily Lima. Ela foi apresentada hoje pelo clube, inclusive.
deu sorte aí, né, que a gente está em data FIFA, então ela vai ter esse período para trabalhar com as atletas, implementar o seu pensamento, as suas ideologias, as suas convicções, a sua forma de jogar, criar um ambiente. Inclusive, se eu não me engano, ela falou isso hoje lá na apresentação, mostrando muita personalidade enquanto técnica, né? A Emily tem uma história muito vasta. Eu vi muitas pessoas fazendo um recorte da Emily pela última passagem dela na seleção do Peru. A Emily tem passagem como técnica na seleção brasileira, na seleção equatoriana e na seleção peruana, e então as pessoas fazem um recorte muito do recente e esquece de olhar um pouco, talvez, a carreira da Emily como um todo. Eu acho interessante da gente dar um tempo para ela conseguir se implementar, conseguir dizer a que veio, conseguir mostrar para a gente qual é a forma dela de jogar, porque eu acredito que ninguém acompanhava muito a Emily, trabalho, dia a dia, didática lá fora. Eu acho que mais perto esse retorno faz com que a gente consiga acompanhar a técnica de forma mais atualizada aí com as brabas. Então, é algo para a gente ficar atento mesmo, com cuidado, com carinho e com respeito. Botafogo e Ferroviária foi um dos jogos que eu mais gostei de assistir na última rodada, não pela primeira parte do jogo, mas na segunda etapa, foi onde tudo aconteceu. O placar foi 2-1 para a Ferroviária, mas o Botafogo mostrou que é um time que está aí para competir. O Botafogo mostrou que é um time aguerrido, que vai até o final acreditando que é capaz de conquistar a vitória. Foi uma segunda etapa de um jogo muito bacana, de ver os técnicos mostrando as mudanças táticas para as meninas, encontrando ali alternativas, principalmente para o desgaste físico que elas apresentavam, né? As jogadoras do Botafogo apresentaram muito desgaste, e o técnico conversando, dialogando ali com elas para encontrar soluções e estimular delas conquistarem, ainda que fosse um empate. Então, foi um jogo muito, muito gostoso mesmo de ver, assim, no sentido de ser aguerrido, de ser disputado, de ser batalhado até os 45 do segundo tempo. Outro que tá, assim, nessa pegada de ser aguerrido, de ser brigado, é o misto. Como eu já falei aqui, o misto, ele não deu vida fácil para o Flamengo na primeira rodada, e agora na segunda rodada ele arrancou um empate do Vitória. O jogo foi 2-2. É um time que se mostra muito bem treinado, muito organizado, e as meninas, elas são muito obedientes ao sistema tático. A ideia tática do técnico, que é um campeão mundial, né? Elas conseguem obedecer e levar aquilo à risca até os 90 minutos. Então, um misto aí que subiu, né? Assim como o Vitória, o misto que subiu para a elite do futebol feminino. Eu acredito que vai ser um time que vai ficar ali meio de tabela, brigando ponto a ponto, sabe? Vai ser bom a gente ver daqui para o final do campeonato qual vai ser a colocação do misto. Não gosto de cravar aqui se fica, se desce, se nada, porque é um trabalho, e futebol, é a arte do impossível, né? Como diz o Vôlei. Quem ainda não pontuou na rodada, agora eu vou chamar atenção para a parte de baixo, é o Grêmio, Bahia e o América Mineiro. Cedo para ser alarmista, mas eu digo que já é o momento dos times acenderem o sinal de alerta. Já se foram 2 rodadas, os times estão mostrando, como eu falei aqui do misto, né? Que estão cada vez mais competitivos, não é vida fácil. O Bahia, como eu sinalizei antes, e o América Mineiro, eu esperava resultados melhores nas suas partidas. Tudo bem que não foram partidas fáceis, mas ao menos pontuar, né? Não pontuar nos 2 primeiros jogos, para mim, é muito diferente. As 2 equipes, assim como o Grêmio, que no último jogo recebeu o Palmeiras em Porto Alegre, teve uma reclamação da Bia Zanerato com relação à estrutura do local que recebeu o jogo. A Bia concedeu uma entrevista falando que às vésperas de uma Copa do Mundo, jogarem num local que só tinha um banheiro para todas as atletas ali visitantes, era algo meio que inaceitável. E aí a Bárbara Fonseca, ela deu uma entrevista para o Dibradoras, se eu não me engano,
falando, assumindo que realmente foi um erro, inclusive dela, de não ter tido um tato, né? De ter um cuidado melhor, de oferecer condições melhores para os visitantes ali no jogo. Então, fica esse alerta, eu acho, foi bom, entre aspas, ter acontecido, porque fica o alerta para todos os clubes de se ter cuidado com as atletas para o lugar que eles vão mandar os jogos. A gente entende que tem a questão de precisar ser num local que seja possível dentro das condições financeiras, já que muitas vezes o futebol feminino ele ainda não é autossuficiente. Não são todos os clubes que conseguem ter o futebol feminino autossuficiente, mas fica aí um ponto de atenção para todos os clubes, principalmente da elite do futebol feminino, de terem um cuidado não só com os seus atletas, mas com as atletas que estão chegando, né, que estão sendo recepcionadas. Eu queria aqui, inclusive, trazer sobre público e renda nessas duas jogadas, mas eu não consegui acessar nenhum borderô oficial. Então fica aqui a minha dívida já nesse vídeo. Para um próximo vídeo eu conseguir trazer essas informações que eu acho bacana a gente acompanhar. E aí, como eu falei no início do vídeo, o Campeonato Brasileiro deu uma pausa por conta da data FIFA. O futebol feminino volta no dia 13 de março, uma sexta-feira, com muitos clássicos que eu vou colocar aqui para vocês. A gente tem Botafogo e Flamengo no dia 13, Palmeiras e Corinthians. E aí, no sábado, no dia 14, Internacional e Bragantino, América Mineiro e Juventude, Santos e Misto, São Paulo e Ferroviária, Cruzeiro e Atlético Mineiro e Grêmio e Fluminense. E aí, na segunda, no dia 16, tem Bahia e Vitória, um Bavi feminino. É um momento aí, eu acho que ser clássicos, a gente ter clássicos, é um momento da galera se animar de acompanhar e incentivar as meninas nos jogos e assistir, aplaudir, enfim, conferir, porque vai ser uma rodada de tirar o fôlego. Agora vamos falar de seleção brasileira. A seleção sub-20 empatou com o Equador e perdeu a chance de ganhar o título no Sul-Americano antecipadamente, mas segue aí com 100% de aproveitamento na competição. A equipe da Camila Orlando volta a campo contra a Venezuela no sábado, dia 28, e tem aí a chance de conquistar pela 10ª vez o título sul-americano na categoria. A seleção principal está desde segunda-feira na Costa Rica se preparando para os jogos amistosos que tem pela frente. O primeiro jogo é contra a Costa Rica amanhã, dia 27, às 22 horas. Depois tem Venezuela no dia 4 de março, às 18 horas. E tem México no dia 7 de março, às 20 horas. O último confronto entre Brasil e Costa Rica foi, se eu não me engano, em 2016, também um jogo amistoso. De lá para cá, o futebol de ambas as seleções mudaram muito. Hoje a Costa Rica tem uma técnica brasileira, tem jogadoras na França, nos Estados Unidos, então tende a ser um jogo difícil, assim como o jogo contra a Venezuela e o jogo contra o México, que o México é uma liga aí que vem ganhando força, potência, crescendo muito, e tem inclusive as jogadoras convocadas pela seleção brasileira, Marisa, Geise e Jennifer. Tudo dentro do plano do Arthur Elias. Eu acho que o Arthur Elias, o Arthur Elias já falou que queriam confrontos preparatórios, já pensando na Copa, em desafios realmente difíceis a nível de Copa do Mundo. Então tá tudo dentro do plano, resta a gente torcer pela mulherada. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, curtir, comentar. Se tiver a opção de hypar, hype esse vídeo e vamos juntos aí conversando, dialogando de maneira independente sobre as meninas, valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.